Olá, signo de Touro, tudo bem com vocês? Voltei de novo. Ai, olha, esse verão foi complicado aí. Problemas técnicos, mas todos resolvidos. Outras questõezinhas aí, acabei me afastando aí umas 2 semanas. Não foi possível fazer as postagens, mas agora voltamos regularmente aí com nossas leituras semanais. Uma leitura coletiva, né? Então já sabem, aquilo que não fizer sentido, vocês liberam a energia por aí. Para os demais coleguinhas, vamos ver o que a gente tem de mensagem hoje para Touro. Válido para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Trazer uma mensagem, qual a energia que a gente tem aqui. Que mensagem vem para o signo de Touro, por favor? Touro. Signo de Touro. Espelho. Quem ou o que está apavorando você? Enfrentando alguns monstrinhos internos aí, né? Touro tá mais uma. Mais uma. Em Rama. Para onde é o chamado para você viajar? E caiu mais uma aqui. Vou aceitar. Nutrição intensa, recolha-se, descanse, acolha-se. Touro aqui tá no momento introspectivo. No fundo do deck, confie no incômodo. O que esse sentimento de incômodo está tentando te dizer? Aqui para mim tá vindo uma mensagem no sentido onde Touro começa a fazer uma avaliação da sua vida de modo geral. Está encontrando talvez alguns gatilhos bem desagradáveis, questões internas mal resolvidas, coisas que provavelmente até estão bloqueando algumas áreas da vida de se desenvolverem com mais plenitude. E esse é um momento que está pedindo paciência. Paciência, olhar-se no espelho, ter muito carinho consigo mesmo e compreender que é um momento de recolhimento, de descanso, para melhor compreensão de todos os processos internos que Touro está vivendo. Esse grupo, né, a qual eu me conecto. Sabendo que mesmo dolorido e incômodo, tudo isso está acontecendo para um maior, como se fosse uma limpeza, para um maior desenvolvimento. Está pedindo também aqui bastante conexão com a sua intuição. Deixa aflorar a intuição e não temer as coisas que podem aflorar desses momentos consigo mesmo, sabe?
Talvez esse chamado para você viajar muito mais diga sobre uma viagem interna, né? Com essa carta aqui, onde Touro se permite entrar dentro, olhar para dentro de si, para compreender melhor coisas que talvez há muitos e muitos anos, há muito tempo, estão lá, guardadinhas, que precisam de um carinho e de um cuidado, alguma ferida que precisa ser olhada para ser curada. Vamos ver o que mais aqui. É um processo bem individual, né? E profundo, cada um com as suas dificuldades. Porém, é como se fosse realmente um chamado, né? Para essa viagem de se descobrir, se redescobrir, começar a se tratar com mais carinho. Sabe aquela coisa, sentar na frente da TV, olhar um filmezinho, comer uma pipoca, se permitir dar risada, se permitir chorar, e no meio disso tudo, refletir sobre as suas questões. Porque isso vai permitir desdobramentos onde tudo aquilo que talvez pudesse parecer um pouco até bloqueado ou trancado, vai começar a caminhar. Porque precisava dessa pausa, desse momento de autoacolhimento, de entendimento sobre si. Amistosidade. O que mais, tarô? Essa amistosidade foram 2 de copas, né? Possibilidades. Nossa, número 2 aqui, hein? Momento a momento. Saíram aqui o 2 de ouros, que seria, né? 2 de terra. O 2 de paus. E o 2 de copas. Número 2 aí, daqui a pouco dá uma olhadinha, né? É um número de pausa. É um número mas é uma pausa para poder observar e refletir sobre uma ação muito bem planejada. O próximo passo, indo com bastante cuidado, momento a momento, vivenciando tudo aquilo que é necessário para poder desenvolver o caminho de vocês, observando todas as possibilidades. E tendo muita paciência, muito carinho consigo. O que mais, tarô? Aqui me parece que alguma coisa apareceu na vida de Touro que despertou toda essa grande necessidade de resolver essas questões. Como se soubesse que se não for tomada uma atitude neste momento para resolver isso, talvez somente depois de muito tempo para isso acontecer de novo, é como se fosse o momento certo. Não, eu vou parar, é como se Touro olhasse assim, eu preciso parar e resolver isso aqui para poder continuar caminhando. E aqui nós temos a coragem, uma força muito grande interna, e talvez por isso
pelo desabrochar desta força interna, é que esteja se abrindo essa possibilidade para Touro começar a olhar para si e resolver essas questões. Pode ser até mesmo questões de infância, algum trauma, alguma coisa, alguma carência, que por mais que tenha ficado lá na infância, tá lá, não foi resolvido de certa forma, sabe? Muitas vezes até com alguma coisa em relação a pai e mãe. E ela precisa ser olhada, cuidada, para seguir livre a partir de agora, sabe? É isso que eu vejo em Touro aqui. E é um grande momento, é um momento muito importante. Vai ser um momento que, se for realmente cuidado, se for realmente olhado como deve ser olhado e com muita coragem, é um momento de muita coragem, ele vai trazer uma verdadeira libertação. E aqui nós temos a harmonia. É como se, a partir disso, os sentimentos, as emoções começassem a se alinhar com o mental e com até mesmo a capacidade de manifestação dos seus desejos na materialidade. Vamos pegar esse aqui. O que mais? O que vem aqui, então, frente a essa energia, esse momento de reflexão de Touro? O que vem para Touro agora? Parou. O que vem na direção dele? Três de espadas. É um momento difícil, né? Momento de sofrimento, muito mental até. Obviamente envolve emoções, mas é muito de ficar refletindo sobre, né? Sobre coisas dolorosas, coisas que foram difíceis e que agora estão sendo revistas em busca de uma liberação. 4 de paus. A partir do momento que existe essa liberação dessa dor, vai ocorrer eu vejo como se fosse um campo fértil para que a vida de Touro se estruture de verdade, com bases mais firmes e até mesmo com alegria, com comemorações, manifestação no plano físico, materialização de desejos, soltando as correntes, né? É isso que eu vejo aqui. 8 de ouros, ó. 8 de ouros, possibilitando realmente, né, Touro a poder se dedicar àquilo que ele realmente veio fazer aqui, àquilo que ele gosta, ao trabalho, às coisas que trazem satisfação, a sua própria, até mesmo buscando uma dedicação para se valorizar. Trabalhando no seu valor, no seu próprio valor, na sua autoestima. Porque sempre que a gente tem alguma dificuldade, né, interna que não é resolvida, muitas vezes a gente começa a repetir padrões, né? A grande maioria das vezes começa a repetir padrões e cai em relacionamentos, em situações onde a gente revive aquele padrão que tem relação com aquele trauma, aquele bloqueio. Então é como se dissesse assim: chega, eu não posso mais ficar repetindo esse tipo de padrão, esse tipo de coisas que me trazem só
sofrimentos e tristezas na vida, onde eu aposto em um novo trabalho, eu aposto num relacionamento e eu caio no mesmo tipo de relação, no mesmo tipo de resultado. E aí eu não compreendo como se eu estivesse sempre repetindo a mesma lição, né? Essa repetição de padrão. E aí, a partir do momento que tu faz essa pausa, cuida de ti, ocorre essa liberação, a tua autoestima começa a subir, tu começa a ver o teu valor, e isso acontece com muita justiça. Porque aqui eu tô sentindo como se Touro estivesse vivendo padrões e repetições de ciclos, que é como se ele não merecesse mais isso. Mas ele só vai se liberar disso a partir do momento que ele olhar para isso. Espero que não esteja fazendo barulho aqui no microfone. Não é correntinha. É bem profundo isso aqui, né? 2 de paus. Aqui Touro, nesse momento de pausa, né? Que já foi falado aqui, é a segunda vez que sai o 2 de paus. Mas aqui é um momento de pausa onde tu tem um mundo nas tuas mãos e tu tá analisando. Não é o 2 de paus por estagnação aqui. É um 2 de paus necessário. Onde tu sabe que tu tem todas as condições e toda a capacidade de alcançar, de expandir num 3 de paus e de alcançar tudo aquilo que tu merece e que tu quer. Mas tu tá olhando as possibilidades e tu tá se dando conta da necessidade dessa limpeza interna, desse cuidado contigo mesmo. Ó, aqui, ó, 3 de paus no fundo do deck. Isso aqui me parece rápido, esse movimento, né? A partir do momento que tu resolve parar, Touro, e fazer o que tem que ser feito, vai doer, vai ser chato, mas vai ser tão libertador e tão rápido, que depois tu vai olhar e vai dizer, nossa, não parece que eu passei tantos anos da minha vida repetindo tudo esses padrões, esses ciclos, e era só o que eu precisava era cuidar de mim um pouco. Olhar pra mim e resolver minhas questões internas. Aqui já foi. Vamos ver. Não, mas tá pedindo mais aqui, vamos ver. O que mais? Opa. O enforcado. Esse tarô aqui, o enforcado, ele é de cabeça pra cima. É a questão de olhar, né? Conseguir observar, se sacrificar, se colocar em sacrifício do sofrimento de passar por essas tristezas todas, mas com uma visão lá adiante, num benefício maior. E aí nós temos aqui a estrela. Inclusive, vocês estão tendo realmente um grande apoio aqui da espiritualidade. Uma cura. A estrela também é cura, né? É esperança, é cura e é renovação nesse sentido de cura, né? É a estrela que volta a brilhar, trazendo a esperança. E aqui, no fundo, tinha, que eu coloquei já outra carta em cima, mas temos o As de Espadas. O surgimento da tua verdade. Tu te agarrando nessa espada, tu te agarrando a tua verdade, seguindo em frente. Desbravando esse novo caminho, agora livre desse monte de lixo e de peso. Né? Vamos ver um conselho final aqui. Conselho final para Touro. É um momento chato, desagradável, mas muito necessário, né? Todo mundo passa por isso.
Só que eu vejo que com essas cartas, com que eu trouxe o tarô e os oráculos, é um momento muito propício para a resolução de tudo isso. Ó, aqui é como se fosse um preenchimento de desejos. É o 9 de copas. Aqui é uma satisfação emocional que vocês alcançam. E aqui, sabedoria. Esse aqui é o Hierofante, né? E o 7 de paus, que é mantenha a sua posição, defenda a sua liberdade, defenda a sua sanidade mental, a sua cura emocional, que você vai alcançar uma satisfação emocional muito grande, de uma liberação de um monte de, como eu disse, um monte de lixo que tinha acumulado da vida inteira, talvez, e alcançar coisas muito melhores pra frente. Certo, Touro? Essa é a mensagem então que eu tinha para vocês hoje. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Convido aqueles que não se inscreveram no canal ainda, que se inscrevam, deixem um like no vídeo, deixem um coraçãozinho, um comentário. Eu sempre respondo os comentários de vocês. Gosto muito de interagir com todos. E muito obrigado por ter assistido até o final, aqueles que ficaram comigo aqui. Até a próxima semana.